Olá a todos, estou aqui com os meus amigos Mário Gonçalves e Diego Pérez, aqui no canal Arquibancada Caipira. Hoje a gente vai entrevistar o ex-jogador e técnico Marcelo Martelotti. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Hoje a gente está aqui com o ex-goleiro, né? Ele foi revelado pelo Esporte Clube Taubaté. Marcelo teve auge da carreira dele pelo Bragantino, foi bem conhecido aqui na região. Ele foi campeão da Série B em 89 e campeão paulista em 90. Ele passou por vários clubes, né? Ele treinou o Taubaté, treinou o Ituano, Santa Cruz, Sport Náutico e o Santa Cruz, e o América de Natal, Atlético Goianiense e o Paraná. Hoje ele tem 51 anos, ele nasceu no Rio de Janeiro. Como é que você está aí, Marcelo? Como é que está sendo esse tempo de quarentena, pandemia, que as coisas estão um pouco complicadas? É difícil, né? Primeiro, boa noite. É difícil para todo mundo, né? A gente precisa se cuidar, momento de ficar um pouco mais em casa, né? Curtir um pouco mais a família, ficar junto com a família. E agora já voltando um pouco mais à normalidade, né? O futebol voltando aqui no Brasil também. A gente sentiu muita falta, né? Esses 3 meses praticamente que o futebol ficou parado, mas era necessário, né? A gente sabia que diante da situação toda, a gente não podia abrir mão dessa quarentena, desse isolamento. E, felizmente, eu acho que a gente está caminhando para uma situação melhor e que as coisas voltem à normalidade. A gente sabe que ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente já vê alguns sinais de que a gente vai poder voltar ao momento anterior à pandemia, né? Eu, inclusive, o último jogo que teve em Bragança, Bragantino e Água Santa, eu fui assistir. Eu fui no estádio. Então, isso já faz tanto tempo, né? É o mesmo campeonato que decide amanhã, Palmeiras e Corinthians, mas faz muito tempo atrás. Então, a gente já vinha sentindo muita falta do futebol em si. Mas, enfim, passamos por isso e a gente espera que daqui para frente as coisas melhorem. Você falou que estava no último jogo do Bragantino. Você tem acompanhado bastante esse momento do clube, né? Eu lembro de te ver em alguns outros jogos também, até no último jogo de 2019, quando o time levantou a taça. Como é que você vê esse momento agora do clube, agora com uma nova administração, diretoria diferente, modelos bem diferentes, agora de volta à Série A? Eu vejo como uma evolução, né? É um modelo que mostra o que deve ser o futuro do futebol, né? É um modelo empresarial que se une à tradição de um clube que, como vocês mesmos falaram, já tem títulos, já tem história. Então é uma parceria que tem tudo para dar certo. A gente espera que ela siga, né? Ela iniciou ano passado já com a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse ano, no Campeonato Bragantino, no Campeonato Paulista, o Bragantino fez uma boa campanha, né? Acabou sendo eliminado pelo Corinthians, mas tem tudo para fazer um bom Campeonato Brasileiro também. Eu espero que essa parceria ela dê certo, porque é um modelo que tem tudo para que seja repetido em outros clubes, né? Juntar a tradição desses clubes mais antigos com um modelo de gestão mais moderno. Eu acho que esse é o futuro do futebol. É a partir daí que a gente vai conseguir atingir um nível de excelência aqui dentro do futebol brasileiro. Marcelo, você tocou num ponto interessante, né? Que é essa questão da tradição e da modernidade. A torcida do Bragantino inicialmente ficou bastante dividida. É claro que com os resultados a coisa vai mudando até certo ponto, mas ainda assim é dividida quanto a essa questão da tradição versus a modernidade, né? E você participou do período mais tradicional, né? O mais glorioso do Bragantino. Como que você vê, na sua opinião, assim, essa mudança de nome? A gente já vê o clube adotando também algumas mudanças estruturais quanto a cores de uniforme, também no estádio. Como que você analisa toda essa situação? Eu, quando fui perguntado lá, quando surgiu ainda a possibilidade da parceria, muitos jornalistas
entraram em contato, me perguntaram a respeito do que eu achava, né? E eu sabia muito pouco a respeito de como seria essa parceria, então também tinha muitas dúvidas, também tinha receio de que alguma coisa se perdesse aí e alguma coisa importante se perdesse, né, diante dessa parceria, mas enfim, eu acho que tem saído bem. Você tem que entender também o lado do Red Bull, né? É uma empresa, é uma marca, ela também pensa na exposição da sua marca, ela também pensa no seu modelo, então é lógico que a parceria, eu entendo que até o momento a parceria foi muito melhor para o Red Bull, né, do que para o Bragantino. Num primeiro momento, até porque o Bragantino cedeu ao Red Bull uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que esse foi o grande motivo da empresa se interessar o ano passado por essa parceria, porque o Bragantino tinha uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro e o Red Bull há alguns anos já vinha tentando sair da Série D, né? E não conseguia, e para eles, para uma empresa desse tamanho, é muito importante você estar no cenário nacional e a partir daí, dessa vaga que o Bragantino tinha adquirido e da qualidade do trabalho do Red Bull, as coisas caminharam para hoje o time estar na Série A. Eu tenho certeza que o torcedor vai ficar satisfeito, principalmente porque os resultados devem ser bons, né? E eu acho que isso vai motivar a torcida a voltar ao estádio, a voltar a frequentar, principalmente quando você voltar à normalidade do futebol, né, e puder ver os times mais tradicionais do Brasil próximos, né, lá em Bragança. Eu passei por isso no Bragantino durante 7 anos consecutivos. Nós jogamos a Série A do Campeonato Brasileiro durante 7 anos consecutivos, né? Para um time que não faz parte lá dos 12 grandes do futebol brasileiro, é muito difícil você se manter na Série A do Campeonato Brasileiro durante tanto tempo assim. Essa dificuldade o Red Bull Bragantino também vai ter, mas com a empresa, com o investimento e com a tradição do Bragantino, eu tenho certeza que os resultados serão bons e a torcida vai abraçar, como abraçou agora no Campeonato Paulista, como abraçou o ano passado na Série B. Agora, é lógico que a empresa precisa ter alguns cuidados para alimentar essa relação do torcedor com o time, né? Porque precisa haver essa identidade. A partir do momento que o torcedor do Bragantino não se identificar mais com o time, aí essa parceria acaba e você vai tentar fazer um novo torcedor, trazer um novo torcedor do Red Bull, e isso é muito mais difícil. Eu acho que um dos lados bons dessa parceria é que a torcida do Bragantino, o Bragantino entrou na parceria já com uma torcida apaixonada por futebol e que conhece e que tem história também, conhece a história do clube. Eu acho que isso é o mais importante. Tem tudo para dar certo, né? Lógico que precisa ter alguns cuidados, né? Porque é a fusão de duas agremiações muito diferentes, né? Uma muito tradicional e uma jovem ainda, com uma cabeça totalmente diferente, mas eu acredito no sucesso dessa parceria. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo Martelotti. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rodrigo, Diego. Puxar mais para a sua carreira. Para muitos torcedores do Bragantino, para a imprensa aqui, você é considerado o maior goleiro da história do Clube Atlético Bragantino. Graças, obviamente, à sua boa fase nos anos 90 e também à fase áurea do Bragantino. Você iniciou a carreira no início dos anos 80, no final dos anos 80 no Taubaté, e depois veio para cá em 89 e foi campeão brasileiro da Série B com o Bragantino, né? Vencendo o São José, que era um baita time. E depois, em 90, com o Luxemburgo, conseguiu o título paulista, né? Que agora, no final do mês, completa 30 anos. E depois, no ano seguinte, com o Parreira, foi vice-campeão brasileiro. E depois, mais alguns anos depois, em 93, se eu não me engano, você vai para o Santa Cruz, né? E depois retorna...
Eu fui emprestado, né? Eu fui 3 meses. Fui 3 meses só para o Santa Cruz, né? Fui jogar o segundo turno lá do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Pernambucano, e voltei. Acabando o campeonato lá, voltei. Esses foram os 3 meses que eu fiquei fora do Bragantino durante 7 anos e meio que eu passei em Bragança. E aí depois retorna ao Bragantino e fica até 96, né? Eu queria perguntar como foi importante, claro, o Campeonato Paulista de 1990 e qual é a sua maior lembrança sobre esse título paulista, que foi inédito, né? A final caipira, e até hoje nunca nenhum dos clubes do interior chegaram à grande final. O antigo Novo Horizontino, que também era um baita time com o Nelson Batista e tinha grandes jogadores como Márcio Santos, enfim. Qual que é a sua maior lembrança sobre esse período do Paulistão e qual que foi o legado que deixou isso, né? Os anos 90 do Bragantino, não só para a geração que gostava de futebol, mas também para a América do Sul, porque muita gente conhece o Bragantino desse período. Eu costumo dizer, vai fazer 30 anos agora esse mês, esse título, e muita gente, vocês que são mais novos, por exemplo, não viram, né? Não estavam presentes, não vivenciaram esse momento. Era um momento muito importante do futebol brasileiro. Eu costumo equilibrar muito o título da Série B de 89. Talvez ela tenha uma importância maior até do que o título paulista, pelo que aconteceu depois com o Bragantino na Série A, né? Como eu falei, você permanecer 7 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, e isso foi com aquela conquista de 89, um Campeonato Brasileiro da Série B que tinha 94 times, não era fácil, né? A gente passou por vários mata-matas, era uma chave de 8 clubes, né, se não me engano, 8 ou mais, eram 8 clubes, se não me engano, na primeira fase, mas tiveram vários mata-matas até a gente chegar na final com São José. Então era um campeonato muito difícil, né? Jogamos contra times do Brasil inteiro e conquistamos aquela vaga, foi importantíssimo. O Paulista de 90 foi uma sequência desse trabalho, né? O Vanderlei tinha começado esse trabalho em 89, lembrando que eu não estava, mas o Bragantino em 89 já tinha chegado à semifinal do Campeonato Paulista, né? Já tinha sido um resultado excelente. O Bragantino perdeu para o São Paulo, que foi o campeão, na semifinal do Campeonato Paulista. Você vê, se acontecesse isso hoje com a equipe do Bragantino, seria um resultado super normal, né? Se você chegar à semifinal do campeonato, você vê com todo esse investimento, com toda a qualidade que o time do Bragantino tem hoje, né? Ele esteve muito próximo de uma vaga na semifinal, mas não conseguiu, né? Acabou perdendo ali a chance para o Corinthians. Mas, assim, aquilo foi uma sequência de um trabalho que foi feito, né, principalmente pelo Vanderlei, mas de um time que foi montado, foi sendo estruturado ali no final dos anos 80 e acabou culminando com aquele título do Campeonato Paulista de 90. Foi um campeonato dificílimo, também um campeonato muito longo, porque ele teve uma paralisação durante a Copa do Mundo. O Campeonato Paulista parou durante a Copa do Mundo, parou para nós que estávamos classificados, né? Ele teve uma disputa entre os times que voltaram 2 times para a fase final do campeonato, né? E esses times saíram dessa disputa que teve durante a Copa do Mundo, com times que não tinham se classificado no primeiro momento. Então a gente ficou treinando durante a Copa, esperando a fase final, o campeonato retornar para a gente poder jogar. Nessa fase final era muito difícil, era um grupo de 7 times, se não me engano, para classificar só um para a final, só o primeiro classificava para a final. Então, assim, era muito difícil você conquistar essa vaga. No nosso grupo tinha Santos, tinha Corinthians, tinham times de tradição do interior aqui de São Paulo também, Mojimirim. Então, a gente teve muito trabalho, muita qualidade para chegar àquela final, né? Felizmente, para o interior de São Paulo, foi uma final com 2 times do interior, né?
Eu acho que dificilmente você vai ter novamente 2 times do interior jogando uma final. Está muito difícil de chegar até um time, né? A gente teve o Ituano sendo campeão há pouco tempo atrás, né? Mas é muito difícil. Eu acho que dois times do interior fazendo a final é quase impossível, mas enfim, a gente sabia que ali a gente estava entrando para a história do clube, né? Até pela questão da dificuldade que é um time do interior chegar numa final e ser campeão. A gente sabia que estava entrando para a história, mas a gente entendeu bem a importância e se preparou muito bem para aquele título. E é o que eu falei, a partir dali o time ganhou moral. Depois daquele campeonato a gente disputou o primeiro ano na Série A, já conseguimos classificar para o mata-mata, né? Entre os 8 finalistas do Campeonato Brasileiro, que era o modelo de campeonato. Então, assim, o campeonato foi muito importante, colocou o Bragantino de uma vez no cenário nacional entre os grandes times do futebol brasileiro. O que tinha de tão especial naquele time dos anos 90? Era o Vanderlei? Era o grupo que era bem achado, bem organizado? Ou era tudo isso? Era um grupo que era de jogadores que saíram de lá depois e fizeram sucesso fora, né? Tem campeões do mundo, tem vários tipos de jogadores que fizeram sucesso não só dentro como fora. O que aconteceu de tão especial naquele pequeno tempo ali que o time sai da Série B e conquista o Brasil e até o mundo em alguns casos? Na verdade, assim, é difícil a gente falar, né? A gente teve 3 anos, 4 anos, né? Porque se você contar o que eu falei do que aconteceu em 89, né? Da semifinal do Paulista, do título da Série B, já foi um ano muito vitorioso. E depois 90, 91 e 92, principalmente, que a gente esquece de 92. 92 o Bragantino foi o terceiro colocado. Foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, né? Se a gente trouxesse para os dias de hoje, talvez o Bragantino tivesse jogado várias Libertadores, né, em sequência, pela quantidade de vagas que você tem hoje no futebol brasileiro. O ano que ninguém lembra, nós fomos terceiro colocado, né? Em 90, por exemplo, nós somos o 5º colocado na fase de classificação. Fomos para o mata-mata contra o Bahia. Então, assim, o Bragantino estava sempre entre os 5 primeiros. O que hoje representaria você estar disputando a Libertadores todo ano, cara. E a gente nunca disputou uma Libertadores, nem no ano que a gente foi vice-campeão brasileiro, não tinha vaga para o vice-campeão. Era vaga só para o campeão e para o campeão da Copa do Brasil. Eram dois representantes. Então, a gente jogou algumas Copa Comebol, que é equivalente à Copa Sul-Americana, né, que é a de hoje. Mas pelo que nós fizemos naqueles 3, 4 anos seguidos ali, a gente disputaria Libertadores praticamente todo ano. Então, assim, isso mostra, né, o nível que o time atingiu naquele momento, né? E você perguntou o que tinha de diferente. Realmente se iniciou com os 2 anos de trabalho do Vanderlei. Ele teve uma importância muito grande, até na sequência, depois que ele saiu, no final de 90, porque ele deixou o clube estruturado, ele tinha uma visão muito competitiva, era um vencedor, pensava no clube. Então, assim, tudo isso, ele montou aquele elenco que foi se fortalecendo ainda a cada ano. A reposição das peças foi muito bem feita. A gente teve como exemplo principal as negociações que foram feitas tanto com o Guarani quanto com o Fluminense, né, de jogadores jovens que saíram desses clubes e que formaram uma base vencedora dentro do Bragantino. Então, assim, era um grupo muito especial, era muito diferente. E, assim, conquistou o que era possível conquistar naquele momento, né, vestindo a camisa do Bragantino. Mas foi realmente um time que entrou para a história do clube, eu não tenho dúvida, porque vai ser, mesmo com todo o investimento que existe hoje do Red Bull, né, hoje com as dificuldades do futebol de hoje, eu acho que vai ser muito difícil o Bragantino ter uma sequência como teve ali no início dos anos 90. Até com relação ao Campeonato Brasileiro, desculpa, Diego,
por exemplo, se o formato, acho que do Campeonato Brasileiro fosse pontos corridos, acredito, de 91 até 93, o Bragantino era, assim, um dos favoritos a ganhar o título. Até pela sequência de vitórias que o Bragantino tinha naquele campeonato, né, Marcelo? Em 91 a gente teve a melhor campanha, né? Na fase porque, na verdade, não era turno e retorno, né? Era só os jogos de ida e depois havia... em 91 foram 4 classificados só, né? E tinha a vantagem do mata-mata, né? Se ganhasse o primeiro jogo, você matava o segundo jogo. Exatamente. E essa vantagem era nossa, tanto quanto o Fluminense, que nós até utilizamos essa vantagem, ganhamos no Maracanã e já classificamos no Maracanã. E tínhamos a vantagem contra o São Paulo também, porque a gente teve a melhor campanha do campeonato, né? Então, assim, é o que você falou. Se fosse um modelo como é hoje, de pontos corridos, né, a gente tinha muita chance, porque o nosso time, principalmente em 91 e 92, eu acredito até que em 92 a gente também teria muita chance de brigar pelo título se fosse ponto corrido. A gente acabou perdendo a vaga na final para o Botafogo por 1 ponto, né? Sendo que a gente ganhou do próprio Botafogo no Rio de Janeiro, né? Mas aquele ano, 92, é uma história diferente, porque em 91, pela final ter sido em Bragança e não tinha nada no regulamento que impedisse isso, né? Em 92 eles criaram um regulamento que nem na fase semifinal a gente poderia jogar mais em Bragança. Então, quando formou 2 grupos de 4, jogou no Pacaembu, né? Para sair os 2 finalistas, a gente já foi proibido de jogar em casa. A gente teve que transferir os nossos jogos para São Paulo. A gente praticamente se mudou para São Paulo naquele momento do campeonato. Então, quer dizer, aquilo tirou diminuiu a nossa possibilidade de brigar por uma vaga na final. Eu tenho certeza que se a gente tivesse jogado os nossos jogos como mandante em Bragança, a gente teria feito melhor, né? Apesar de que a gente conseguiu ganhar do Corinthians, se não me engano, no jogo que a gente foi mandante, ganhamos do Cruzeiro, mas nós empatamos com o Botafogo, né? Que acabou sendo um confronto direto que valeu. A gente empatou com o Botafogo no Pacaembu e ganhou no Maracanã. Então, assim, a gente sempre teve muito próximo dos primeiros colocados, estava sempre ali entre os melhores. Talvez, nos dias de hoje, aquele time do Bragantino pudesse brigar mais pelos títulos com esse sistema de ponto corrido. Até com a relação voltando atrás, sobre 90, o Bragantino é eliminado pelo Bahia, até com um jogo injusto na Fonte Nova, que é aquele 3-2, o Bragantino empata em 1-1 nas quartas de final. E o Bragantino, ao meu ver, assim, analisando os jogos antigos, o Bragantino tinha mais time que o Bahia. Depois o Bahia foi eliminado pelo Corinthians e o Corinthians foi campeão daquele ano. E falando também sobre campanha internacional, como você citou, Marcelo, sobre a Copa Conmebol. O Bragantino tem o maior feito em torneios internacionais, a eliminação nas quartas de final pro Santa Fé em 96. Por mais que o ano de 96 foi um pouco conturbado, a questão do Campeonato Brasileiro, ruim, até para o Bragantino na campanha do Brasileiro, mas fez história na Copa Conmebol. Era um time com um grupo muito jovem, né? O Maurinho ali, o Kelly, eram jogadores novos ali, iniciando a carreira no profissional, e você era praticamente o principal jogador, assim, do clube naquela temporada. Como que foi importante aquela eliminação sobre o Palmeiras na Copa Conmebol e depois jogar contra o Independente Santa Fé, e depois teve a eliminação aqui que foi 0-0, foi um jogo meio que o Bragantino tentou classificar e acabou não conseguindo. E o Santa Fé que foi para a final e perdeu para o Lanús, né? Foi a primeira vez que a gente conseguiu passar da fase nacional, né? Porque sempre jogavam os times dentro dos países primeiro, os classificados da Conmebol, né? Se não me engano, a gente tinha perdido para o Botafogo, se não me engano, um ano. O Grêmio, né? No Olímpico. Nos pênaltis. O Alberto perde os pênaltis. Nos pênaltis a gente perdeu uma vaga para o Grêmio lá no Olímpico. E esse ano foi o mais incrível, porque era o ano que a gente tinha o time numa situação muito difícil dentro do Campeonato Brasileiro. A gente estava brigando para não cair dentro do Campeonato Brasileiro e jogando contra o Super Palmeiras, né? O Palmeiras era a base da seleção brasileira. Então, assim, era o Vanderlei, o técnico do Palmeiras.
E aí a gente teve o primeiro jogo em Bragança, que foi no meio de semana, e a gente ganhou de 5, né? Foi uma goleada histórica. O Kelly fez, acho que 4 gols, uma coisa assim. A gente ganhou de 5-1 esse jogo, mas o Palmeiras era um grande time, tinha Rincon, tinha Luizão, tinha... Pô, era um time fantástico, com Cafu. E aí eu lembro que eu era o jogador mais experiente, era o capitão daquele time, inclusive. Eu falei na saída do jogo, falei, a gente tem uma grande vantagem, mas é bom a gente se preparar para o jogo lá, porque a gente tinha, eu não sei se foi no campeonato, nesse campeonato brasileiro, mas teve um ano que a gente tomou 6 do Palmeiras lá no Parque Antártica, que era o ano que tinha o Djalminha, era muito difícil jogar contra aquele time, né? Eu acho que foi 94, eu acho 95, que foi o ano que a gente foi para lá, tomou de 6 no Parque Antártica. E no jogo da volta, a gente perdeu 3-0, né? Se a gente tivesse tomado mais um gol, acho que ia para os pênaltis, não tinha o negócio do gol fora. Então, assim, mas foi histórico, porque a gente conseguiu passar para a fase internacional, fomos jogar na Colômbia, mas, infelizmente, essa oportunidade de disputar um campeonato dentro da América do Sul foi nesse momento mais difícil do Bragantino, né? Era um momento financeiro difícil, era um momento que, como você falou, o time passava por uma reformulação. Ali surgiram vários jogadores que tiveram sucesso, como você citou, o Maurinho, o Kelly, teve o Edilson também, que subiu da base naquele ano, o Mexerica. Márcio Mexerica estava naquele time também. Era um time muito jovem. E assim, infelizmente, se a gente tivesse chegado nessa condição ou tivesse tido essa oportunidade de jogar um campeonato dentro da América do Sul com o time de 90, de 91, 92, a gente teria uma possibilidade de ter um título internacional, porque o Bragantino tinha condições para isso. Basta a gente ver que o São Paulo, que ganhou da maneira que ganhou o título da gente, foi bicampeão da Libertadores nos anos seguintes, né? Então, assim, a gente não perdeu aquele campeonato brasileiro para um time qualquer, a gente perdeu para o bicampeão mundial. O São Paulo, no ano seguinte, foi campeão da Libertadores e campeão mundial, né? E assim, eu tenho certeza que se a gente tivesse ido junto com o São Paulo para a Libertadores, talvez a gente fosse o time que desse mais trabalho para o São Paulo em 92, entendeu? A gente tinha condição de ser um time de dar bastante trabalho para o São Paulo. O São Paulo tinha uma grande equipe. Aquele time do São Paulo que foi campeão contra a gente era espetacular, né? Praticamente todos os 11 jogadores passaram para a seleção brasileira. E aquele time foi realmente um time muito especial. Os anos seguintes, o São Paulo ganhou tudo, né? Então, mas eu acho que essa oportunidade que surgiu na Conmebol ali de 96, ela veio um pouco tarde demais. Mas foi uma experiência muito interessante ter jogado lá lá em Bogotá e depois o jogo da volta. Eu me lembro que o jogo da volta, a única vez que eu fiz uma loucura de ir na área lá do adversário aos 45 do segundo tempo foi esse jogo, cara, que a gente precisava fazer um gol para levar para os pênaltis, né? A gente tinha perdido o jogo de 1-0 na Colômbia. Se a gente tivesse feito um gol aqui, pelo menos ia para os pênaltis. Mas, infelizmente, acabou 0-0 e o Santa Fé que seguiu a competição. Inclusive, o goleiro do Santa Fé era o Dudamel. Dudamel, o venezuelano. O venezuelano, que foi treinador há pouco tempo do Atlético. Era ele que era o goleiro do Santa Fé, ele era o capitão do Santa Fé, eu era o capitão do Bragantino. E você acabou falando aí muito do jogo contra o São Paulo, né? E esse jogo perdura aqui na cidade até hoje, você anda nas ruas, principalmente ali na praça. A galera ainda fala muito desse jogo. A gente está vendo uma questão aí de arbitragem atualmente que está gerando muita polêmica, né? Com o Corinthians, Palmeiras. E a questão da arbitragem nesse jogo também gerou uma polêmica na cidade quanto àquele lance do Mazinho, que muita gente ainda fala que foi pênalti no Mazinho, que talvez o Bragantino poderia ter sido campeão contra o São Paulo. Como que você analisa? Você acha que o Bragantino chegou a ser prejudicado pela arbitragem nessa partida? Não acho. Eu não acho. Eu acho que a gente poderia ter ganho o jogo. No final da partida, a gente teve uma chance clara, né, com o Silvio. O Zete fez uma defesa, travaram o Silvio na hora do chute, o Zete pegou.
Mas foi um jogo muito equilibrado. Outro dia eu estava vendo o primeiro jogo no Morumbi. Eu acho que a gente teve mais chance de ganhar o jogo no Morumbi. Sim. O primeiro tempo do jogo do Morumbi foi muito equilibrado. Foi lá e cá, os dois times com chance. São Paulo teve as chances deles, mas a gente teve as nossas. Depois que o São Paulo fez 1-0, a gente dominou o jogo, né? Assim, a gente ficou com a bola, a gente atacou o São Paulo. O São Paulo se defendeu melhor, já não deu tanta oportunidade, mas a gente teve mais a bola. Então, assim, como a gente sabia que a gente tinha uma vantagem de poder decidir o campeonato no jogo do lado do Morumbi, a gente apostou muito naquele jogo, que a gente poderia vencer aquele jogo. O nosso time, na campanha de 91, os melhores resultados nossos foram fora de Bragança. A gente teve grandes resultados jogando na casa do adversário. Nós ganhamos do Flamengo no Rio, nós ganhamos do Cruzeiro em Minas Gerais, né? Fizemos grandes jogos contra os grandes clubes, contra os grandes times. Ganhamos do Atlético Paranaense em Curitiba. Foi uma das últimas rodadas da fase de classificação. Então, assim, a gente tinha muita esperança, apostou muito naquele jogo do Morumbi. Até porque a gente sabia que qualquer derrota nossa também, a gente jogaria por uma vitória em Bragança. Então, a gente poderia arriscar mais. E a gente entrou naquele jogo para tentar vencer, sabe? E eu vejo, analisando os dois jogos, a gente teve mais próximo de conseguir o nosso resultado no primeiro jogo do que no segundo. O segundo foi um jogo muito truncado, né? O Tele teve a história do Tele botar o Cafu na ponta esquerda para marcar o Gil, né? Depois eu joguei com alguns jogadores que jogaram no São Paulo aquele jogo. Eles contam que eles foram no quarto do Tele à noite na concentração, porque o Tele ia colocar o Mário Tilico no lugar do Elivelto, que estava machucado, né? E os jogadores convenceram o Tele a colocar o Zé Teodoro e botar o Cafu. Mais um homem de meio de campo, mais um homem que ajudava na marcação. E o São Paulo conseguiu trancar aquele jogo muito bem, né? Ele marcou bem o nosso time, e o São Paulo tinha um time de qualidade também, então era muito perigoso. Miller, Raí, enfim, Macedo, era um time muito perigoso. Cafu, né? Porque daí acabou que o Cafu jogou com liberdade, né? O Cafu, naquela época... Voava, né? Era um absurdo. Voava. O Cafu tinha 20 anos de idade e era o melhor preparo físico do Brasil. Todo mundo falava do preparo físico do Cafu. Então, assim, eu acho que o segundo jogo foi um jogo mais difícil. A gente poderia até ter ganho, mas era um jogo mais difícil. A gente teve mais próximo de ganhar, de conseguir um resultado melhor lá no Morumbi. Como era o Vanderlei Luxemburgo lá no comecinho da carreira com vocês? Porque ele hoje é o maior campeão brasileiro, é o maior campeão até estadual aqui em São Paulo, mas ali ele ainda não tinha tido destaque, né? Só como jogador, né? Ele tinha sido jogador do Flamengo, mas não era muito assim. Qual que era a relação? O que ele pedia para vocês? Como que eram os treinos? Era uma coisa diferente que você notava assim, pô, esse cara aí tem futuro, esse cara é diferente dos outros? Era diferente, sim, era diferente, sim. E assim, tem muito da capacidade dele, né? E tem muito do fato dele ter ficado 2 anos no clube, né? A gente dificilmente vê hoje um trabalho que dure tanto, né? Que seja um trabalho com tempo, para o treinador realmente conseguir colocar suas ideias e executá-las, né? Eu acho que isso foi importante, esse tempo que foi dado. É lógico que ele conquistou esse tempo pelos resultados que ele teve, né? A gente sabe que uma coisa é consequência da outra, mas ele era diferente, sim, ele é diferente. Era um cara... É lógico que naquele ambiente, no ambiente nosso do Bragantino, de Bragança Paulista, o Parreira, que sempre ressaltou muito isso também no ano que ele trabalhou com a gente, a questão da união daquele grupo, de como a gente convivia até fora do ambiente do futebol, né? Um ia na casa do outro, a gente tinha assim, uma relação muito mais próxima do que simplesmente essa relação profissional que você vê muito mais hoje no futebol de hoje, né? E mesmo da época, porque o próprio Parreira comentava isso, Bragança sendo uma cidade pequena facilitava, né? A gente não tinha pressa de ir embora depois do treino, porque não tinha trânsito para chegar em casa.
estava todo mundo muito próximo, então acabava o treino, a gente sentava lá no gramado, fazia uma rodinha lá e ficava conversando até escurecer. E o Parreira achava isso muito interessante, porque isso acabava fazendo com que o ambiente de treinamento fosse mais gostoso, né? E isso já existia desde a época do Vanderlei. Vanderlei também era um treinador que cobrava muito, mas ele sabia fazer isso, né? Ele reunia, fazia churrasco na casa dele, reunia o pessoal na casa dele. Ele sabia muito como levar essa relação de cobrança e de prêmio, né? E o nosso time também sempre deu uma resposta muito positiva. Então, assim, foram coisas que se encaixaram depois da saída do Vanderlei, né? E vinda do Parreira, durante alguns anos a gente sempre falava aquela base que foi mantida ali no Bragantino, a gente falava qual vai ser o próximo treinador que nós vamos consagrar, né? Porque o Vanderlei saiu consagrado ali, o Parreira saiu dali para a seleção brasileira, então assim, aí é o que eu falei, o Bragantino virou uma vitrine que todos os treinadores queriam trabalhar no Bragantino, né? Tanto é que depois veio Enio Andrade, Candinho, aí passaram os treinadores de ponta do futebol brasileiro, passaram ali, né? Teve até o gringo lá, o Draskovic. Dusan Draskovic. Até eu ia perguntar sobre o Dusan, essa é a minha próxima pergunta, porque muita gente, o Dusan, que assumiu o cargo de técnico do Bragantino em 1994 no Campeonato Paulista, ele já vinha, claro, com um grande know-how pelo trabalho que ele tinha feito na seleção equatoriana, ele que formou aquela geração que logo depois, em 2002, seria a estreia do Equador na Copa do Mundo. Ele formou a Guinaga, De La Cruz, enfim, tantos jogadores importantes no cenário do Equador, e até hoje ele vive lá no Equador, o montenegrino Dusan Draskovic. E eu já ouvi muitas histórias de ex-jogadores do Bragantino que pegaram essa época de como ele era revolucionário para 1994, quando ele assumiu o Bragantino. Eu queria perguntar, Marcelo, como que foi o que ele passava para vocês em 94? E até tem aquele clássico jogo contra o Palmeiras, no Paulista, que ele manda reduzir o campo, né? Que foi uma impensável na época. Ninguém tinha essa visão. Mas o Cilinho fez isso também. Fez também. O Cilinho fez isso também. O Dusan era o seguinte, o Dusan tinha um conhecimento extra-campo. Ele era um gerente, sabe? Então, assim, ele tinha uma ideia muito avançada de fisiologia, por exemplo, de nutrição. Então, ele fazia tudo. Ele interferia no cardápio, ele botava os horários de refeição, tinha uma programação de treinamento diferenciada, sabe? Assim, ele tinha... realmente ele tinha uma visão mais avançada, mas era muito mais avançada nessa questão extra-campo, sabe? Dentro do campo não tinha muita novidade, não, a não ser o fato dele chegar de fora, conhecer pouco os jogadores. O ano que ele veio, em 94, já não foi um ano muito fácil, né? Também para o Bragantino, já não foi um ano fácil para o Bragantino, já tinha uma reformulação ali, já não era aquele elenco que foi vitorioso no começo dos anos 90. Então, assim, ele teve muita dificuldade. Chegou ao ponto, por exemplo, dele sair antes do final do Campeonato Paulista, porque a gente tinha um risco muito grande de ser rebaixado naquele ano. Porque o trabalho dentro do campo não bateu, não funcionou em termos de resultado, entendeu? E a gente sabe como é que é resultado aqui. E aí a gente até, quando da saída dele, a gente até interferiu para que o Souza ficasse. Aquele ano foi o Souza que ficou como técnico. O Souza tinha parado. A gente pediu que ficasse o Souza. E a gente ganhou os 3 últimos jogos do Campeonato Paulista. Foi o que livrou. A gente foi se livrar no último jogo contra o Santo André, lá em Santo André. A gente precisava ganhar para não depender dos outros resultados, para ser rebaixado. Mas, assim, nesses 3 últimos jogos, teve uma vitória contra o São Paulo, em Bragança. A gente precisava, para não depender dos outros, a gente precisava de 3 vitórias nos 3 últimos jogos. A gente estava numa situação muito difícil. E foram esses 3 últimos jogos que o Souza entrou no lugar do Dusan e a gente
teve aquela mexida ali no final, a gente se uniu e acabamos conseguindo salvar ali do rebaixamento do Campeonato Paulista. Mas assim, foi uma experiência boa. É o que eu falo também. Poderia ter dado certo se tivesse sido num grupo de 2 anos antes, por exemplo. Né? Um grupo que tinha mais qualidade, tinha mais experiência, né? Porque ele tinha coisas que hoje são normais, por exemplo, acabar o jogo, você ter que jantar no clube, né? Ele não liberava os jogadores para ir para casa depois do jogo. Ele marcava um jantar e você tinha que... e tem toda a lógica. Hoje a maioria dos clubes grandes fazem isso. Os caras estão jantando no vestiário, inclusive. Eles estão fazendo uma refeição logo depois que acaba o jogo, porque sabe que isso é importante para a recuperação, né? E ele fazia isso, mas isso causava um mal-estar ainda, né? Porque porque não fazia parte do entendimento e não era o normal, né? Então, assim, era difícil de você implementar algumas coisas, principalmente naquele grupo que estava passando por uma transição, ainda tinha muitos jogadores jovens, e, para falar a verdade, não tinha a mesma qualidade que o grupo de 2 anos antes. Por exemplo, o time de 92, eu acho que também era um grande time. Mas acabou que depois, até no Campeonato Brasileiro de 94, a gente fez uma boa campanha, né? Foi o ano que, se não me engano, que a gente trabalhou foi com o João Carlos, se não me engano, que veio depois dele. A gente fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, não foi ruim, não. Chega no mata-mata até, né? Chegou no mata-mata, né? Mas eu não sei se foi com o João Carlos ou foi com o Cilinho, cara, esse ano do mata-mata. Então, respondendo o Diego, que perguntou sobre a arbitragem, eu falei que a arbitragem não interferiu, mas nesse ano do mata-mata contra o Corinthians interferiu, cara. O Oscar Roberto Godoy não acabou o jogo enquanto o Corinthians não empatou o jogo. O jogo no Morumbi lá, né? Não, foi o jogo no Pacaembu, que foi 1-1. A gente estava ganhando o jogo de 1-0 e o Godoy era o juiz, não tinha esse negócio de placa, de levantar a placa para falar quantos minutos vai dar de acréscimo. Então ninguém sabia quanto ele ia dar de acréscimo. O Corinthians foi empatar, tinha passado dos 50 do segundo tempo. Cara. Enquanto o Corinthians não empatou, ele não acabou o jogo. Né? E assim, a gente acabou sendo eliminado com 2 empates. Né? O Corinthians tinha uma campanha melhor que a nossa, né, naquele ano. Então, se a gente não tivesse sofrido esse gol no final do jogo, a história do segundo jogo seria diferente, né? Que foi o jogo do Pacaembu que acabou 0-0. O Corinthians talvez tivesse que sair mais para o jogo. Lógico, teria um outro desenho o jogo, mas uma dificuldade muito maior do que simplesmente jogar pelo empate, que era o resultado que dava vantagem para eles. Então, em termos de arbitragem, assim, o que eu lembro de maior prejuízo do Bragantino foi esse confronto do mata-mata contra o Corinthians. E você falou aí do Souza, né, que foi técnico. Acho que ele acabou sendo técnico quando vocês viajaram para o Japão também. Não sei se você estava nesse grupo, mas o que eu noto, Marcelo, desse período todo, né, é que muitos jogadores acabaram virando técnico, né? É o seu caso, o Luiz Miller teve vários trabalhos. O Souza, quem conhece, eu tive o prazer de conversar com ele muito recentemente. Um cara que entende muito de futebol, tipo, muito mesmo. O Alberto, o Mauro Silva virou gerente, né? Enfim. O Alberto teve o acesso há pouco tempo atrás com o Bragantino, né? Se não fosse o Alberto, naquela formação da Série C, que depois o Veiga acabou assumindo, talvez essa parceria também não existisse hoje, né? Mas, enfim, o porquê que você acha que isso acabou acontecendo? Eu acho que tem alguns motivos, né? A gente... Com certeza, porque a gente teve boas referências como treinador, né? Quem passou ali no Bragantino teve... o Vanderlei é uma inspiração, o Parreira é uma inspiração, não tem como você não citar esses treinadores. A gente cita esses treinadores desde a época que a gente trabalhou com eles, e o Parreira ainda não era campeão mundial, né? O Vanderlei não era ainda o maior campeão brasileiro, né? O maior campeão paulista como técnico. Então, assim, essas referências que a gente tinha lá atrás, mesmo quando esses treinadores ainda não tinham conquistado tudo que conquistaram, já era de grandes profissionais, de profissionais diferenciados. Eu acho que ter trabalhado com esses caras e com outros, né, que passaram por ali, fez com que
essa chama de querer fazer algo parecido, querer seguir dentro dessa função. Eu acho que essa referência é importante. E o outro aspecto, cara, é que são jogadores que mesmo dentro de campo sempre tiveram uma visão tática, um entendimento do jogo, né? Não eram jogadores que entravam simplesmente para cumprir ali uma função, e eram jogadores que entendiam o jogo, né? O Alberto foi um dos melhores meias que eu vi jogar, que eu joguei, né? E eu joguei no Bragantino, joguei no Santos com jogadores fantásticos também, mas o Alberto era um jogador fora de série, um jogador que via e entendia o jogo. E lógico, passa por aí o treinador que ele é hoje, o Souza, mesma situação, Luiz Miller, fantástico. Mas eu acho que muito tem do fato da gente ter tido referências boas, principalmente nessa passagem aí pelo Bragantino. Você é técnico e vida de técnico no Brasil não é muito fácil, né? Não só por estar toda hora sendo demitido, mas porque os trabalhos não são muito constantes, né? Eu lembro do seu trabalho no Santa Cruz, em 2016, que vocês começam muito bem o Campeonato Brasileiro, vira líder, aquele time que tinha o grafite, né? E logo depois o time começa a perder um monte de jogo e depois termina rebaixado, né? Assim, o que o Brasil não consegue ter uma sequência de trabalho? É culpa dos dirigentes? É o mercado aqui que é ruim? Na verdade, a responsabilidade por contratação e demissão é sempre de dirigente, né? Então, assim, se a gente tem esse cenário de trabalhos curtos, né, de falta de critério, de avaliação, é porque existe essa incapacidade com relação a quem dirige. Por isso a gente sempre fala que a gente sempre valoriza o treinador brasileiro, porque quando se consegue fazer um trabalho de 2 anos, por exemplo, como o Vanderlei fez no Bragantino, é porque tinha muita qualidade, porque teve resultado, né? Porque se você não tiver resultado, cara, você não consegue. Quando você vê em outros países, na Europa, por exemplo, o treinador, hoje mesmo foi eliminado Juventus, né? Foi eliminado Real Madrid. Eu não imagino que os treinadores vão mudar por causa disso, por causa dessa eliminação, né? Na Champions, né? Principalmente Zidane, né? Não, Zidane, mesmo o técnico da Juventus acabou de ser campeão italiano também. Então, assim, mas é traumático, porque é a principal competição. A gente sabe aqui no Brasil como isso funciona, né? Então é muito difícil. Eu costumo dizer que os primeiros 90 dias, como qualquer trabalhador no Brasil que tem carteira assinada, né, são de experiência. Você precisa passar por esses 90 dias, né? Então, assim, você chega num clube, não dá para você pensar que você vai ter que entender o clube, você vai ter que conhecer o elenco, você já tem que ter um planejamento emergencial para conseguir sobreviver aos primeiros 90 dias. Né? Porque quando você chega, a tendência é que o time está indo mal, né? Lógico, normalmente você é contratado numa situação difícil. E nesses primeiros 90 dias, o que acontece normalmente é que se você tiver uma sequência de 3 derrotas, você é demitido também. Entendeu? Para você chegar a uma condição de conseguir ter mais tranquilidade e conseguir passar por um momento de turbulência, você precisa passar bem por esses primeiros 3 meses, né? Você precisa mostrar a sua cara nesses primeiros 3 meses para ir adquirindo uma confiança. Mas isso só demonstra o quê? A falta de conhecimento e a falta de critério de avaliação de quem te contrata. Né? Porque ele não pode te avaliar por 90 dias de trabalho, né? Principalmente quando você contrata um treinador que já tem história. Você falou, eu mesmo já estou há 10 anos, há mais de 10 anos aí. Na verdade, o trabalho que eu fiz melhor, eu fui campeão pernambucano com Santa Cruz em 2013, mas eu conquistei o acesso em 2015. Né? Eu peguei o Santa Cruz no início do campeonato, lá na 8ª rodada, em 18º. Estava na zona de rebaixamento e nós fomos vice-campeões, né? O ano que o Botafogo foi campeão. Então, assim, foi o melhor trabalho. Nesse de 2016, depois disso tudo, em 2016, eu fui demitido durante o regional, durante o estadual. Eu nem fiz o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro da Série A eu não cheguei. Entendeu? Então, assim, mesmo depois de um ano que foi histórico, que foi aquela coisa que acabou fantástico, com acesso, com uma campanha, melhor ataque do campeonato, da Série B,
mesmo depois disso, no terceiro mês do ano seguinte, eu tinha sido demitido. Em março de 2016, eu já tinha sido demitido. Entendeu? Então, assim, isso mostra que existe uma instabilidade, né? Uma falta de você ter um conhecimento e entender o que você está fazendo, porque é muito hoje, então, com redes sociais, com pressão, né, que vem das redes, tal, o dirigente não suporta. O trabalho dele é muito pautado por essas críticas, por essa avaliação, que é uma avaliação muito superficial que é feita nas redes sociais hoje, né? Então, assim, hoje, pelo menos aqui no Brasil, a tendência é que as coisas fiquem cada vez piores nesse sentido, que seja cada vez mais difícil uma manutenção de um trabalho e você vê bons trabalhos de treinadores, porque precisa de continuidade. E o gerente de futebol do Santa Cruz, ele já era o Ney, que é atualmente, o Ney Pandolfo, que era zagueiro do Bahia? Não, o Ney foi esse ano agora para lá. O Santa Cruz, nos anos que eu passei lá, ele sempre teve uma característica de não ter um profissional, um executivo profissional, sabe? Ele sempre teve diretores, a diretoria normal lá, os diretores uma diretoria formada lá pelo presidente, mas não tinha um profissional, um executivo profissional que tivesse esse poder de avaliação. Essa avaliação era sempre feita pela diretoria. E o que eu falo, muitas vezes até independente do executivo, essas decisões são sempre tomadas pelo presidente, cara. Eu costumo dizer que o presidente aqui no Brasil, ele tem os dois maiores prazeres do presidente de clube no Brasil é contratar e demitir o treinador. A contratação de jogador eles deixam com o executivo de futebol, mas a contratação do treinador e a demissão do treinador é do presidente do clube. Normalmente é do presidente do clube. E só para comentar, Marcelo, sobre futebol pernambucano, você que jogou no Sport, foi campeão da Copa do Nordeste com o Sport, campeão pernambucano, e também jogou no Santa Cruz. Como que é jogar com duas equipes rivais, né, do Nordeste, acho que um dos maiores clássicos do futebol nordestino, o futebol pernambucano, e como você vê hoje as duas equipes, né? O Santa Cruz agora que perdeu a final para o Salgueiro. Para mim foi uma experiência fantástica, né? Começou lá em 93, que você lembrou, foi aquele ano que eu fui lá para o segundo turno e a gente ganhou o turno e o campeonato numa final histórica. Os caras lembram dessa final até hoje, que nós viramos um jogo com um jogador a menos nos últimos 5 minutos. Fizemos um gol no último minuto, viramos o jogo a final contra o Náutico. Depois, em 99, eu voltei para Santa Cruz e subimos na Série B. Fui vice-campeão pernambucano, perdemos a final para o Sport, mas subimos na Série B do Brasileiro. E daí, no ano seguinte, eu fui para o Sport, né? Aí fui campeão pernambucano de novo, fui campeão da Copa do Nordeste. Mas, assim, essa transição, a mais difícil, eu fiz agora como técnico, em 2013. Eu saí do Santa Cruz, campeão pernambucano, e 15 dias depois do título eu assumi o Sport. E esse ano, em 2013, eu tenho um fato inédito lá, que eu treinei os 3 times grandes no mesmo ano. Eu terminei o ano no Náutico. Então, assim, eu passei pelos 3 times grandes no mesmo ano. Não tinha isso ainda na história lá do futebol lá. Só aqui no futebol brasileiro mesmo, né? Mas eu vejo com muita tristeza a situação do futebol pernambucano. Mesmo o Sport tendo conseguido voltar para a Série A, eu acho muito difícil a manutenção do Sport esse ano na Série A. Assim, tem jogadores de qualidade, o Daniel está lá, o Daniel Paulista é um treinador novo, com muita vontade, tem história lá no clube, mas assim, o Sport passa por uma dificuldade financeira muito grande, né? Então, assim, tem muitas limitações, a Série A do Campeonato Brasileiro é muito difícil. O ano passado o Sport já tinha essas dificuldades, mas na Série B, a diferença é que na Série B o Sport é time grande, né? Sim. E na Série A, não. Então, assim, na Série A, a briga é com equipes de outro nível. Então, é complicado. Mas eu recebi de uns amigos lá de Recife uma história sobre esse campeonato que acabou ontem, né? Acabou
Anteontem, né? Pernambuco é diferente, né? O campeão é da Série D, o vice-campeão é da Série C, o terceiro colocado é da Série B e o da Série A disputou o quadrangular para não cair, para não ser rebaixado, cara. Então, assim, é tudo ao contrário. O campeonato lá é o contrário. Quando você esperava que o Sport fosse a grande potência do campeonato, ele foi disputar o quadrangular do rebaixamento. Mas eu tenho um carinho muito grande, assim, com o Recife. E, lógico, isso foi forjado pela minha carreira, pelo que eu conquistei lá, né? Assim, porque eu tive muita felicidade. O primeiro clube assim que me deu uma real oportunidade como técnico foi o Santa Cruz, em 2013. Assim, um trabalho que eu gosto muito, porque eu cheguei lá para pré-temporada, fizemos pré-temporada, passamos pelas dificuldades que tem dentro do estadual, tive muito próximo de ser demitido durante o estadual, né? Mas conseguimos preparar o time para o momento da decisão. O time chegou muito forte na semifinal e na final do campeonato, ganhamos do Sport dentro da Ilha do Retiro. Então, esse é um trabalho que eu gosto. No ano seguinte, eu fui para o Atlético Goianiense na mesma situação, podendo fazer uma pré-temporada, né? Ajudar na montagem do time, ter tempo para preparar e iniciar um campeonato. E foi muito parecido com o que aconteceu um ano antes no Santa Cruz. A gente teve dificuldades durante o início do campeonato, também tive muito próximo de ser demitido. E acabou a gente ganhando com um gol lá aos 49 do segundo tempo do Goiás, a final. O Goiás, que estava invicto até o último jogo, a gente acabou sendo campeão. Então, assim, os estaduais têm essa característica, né? Porque você sabe que ele é um campeonato que vai ser decidido lá no final. Você precisa classificar e chegar bem, né? Porque lá no final é que seu time tem que estar no melhor momento para você ter chance de conquista. Então, assim, foram trabalhos que eu fiz que me identificam muito com os times lá de Pernambuco, né? Principalmente com Santa Cruz, que foi onde eu tive mais sucesso. E eu tenho um carinho muito grande. Torço para que o Náutico agora conseguiu voltar para a Série B também. O ano passado foi o campeão da Série C, né? Torço para que consigam se manter entre a Série B e a Série A, que é a posição de Santa Cruz, Náutico e Sport, né? Eu acho que não é nenhum demérito para nenhum dos três estar na Série B, né? Como a gente sabe que é muito bom para esses times estarem na Série A, porque financeiramente é um respiro, né? Para esses clubes que precisam, principalmente, mais de ajustar a sua situação econômica. A passagem na Série A sempre costuma dar uma sobrevida para esses clubes, mas eu torço muito pelo futebol de Pernambuco. Eu queria fazer só uma pergunta, Marcelo. Agora é voltada para o Taubaté. O que o Esporte Clube Taubaté significa na sua vida, né? Como instituição, como clube, já que você foi revelado lá e também se aposentou, né? Em 2002 você termina o Campeonato Paulista da 3 jogando pelo Taubaté. O que significa o Taubaté para você? Então, eu até outro dia fui dar uma entrevista aqui em Taubaté e a gente estava lembrando a minha história. A minha história ela é muito... Os mesmos times que eu joguei, eu treinei. O único time que eu ainda não treinei foi o Bragantino, dos times que eu joguei, né? Porque eu joguei no Taubaté, eu joguei no Santos, no Bragantino, no Sport e no Santa Cruz. Eu joguei nesses 5 times, né? Desses eu já treinei o Santos, já treinei o Taubaté e Sport Santa Cruz. Então, assim, por isso que eu tenho uma história muito forte com poucos times, né? Com o Bragantino nem precisa treinar por essa história que a gente tem aí como jogador e pelos 7 anos que eu passei aí, já foi algo que marcou muito. Mas e o Taubaté está muito dentro disso, né? O Taubaté é o time da minha cidade, é o time que eu comecei a jogar, que deu a primeira oportunidade. Para você ter uma ideia, o presidente do Taubaté, quando eu tive a primeira oportunidade lá de ir para o Taubaté com 16, 17 anos, era o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da federação hoje. Clássico. Então, assim, ele era o presidente.
Ele era o presidente do Taubaté e ele já me conhecia, eu vinha do futebol de salão aqui, ele já me conhecia, ele que me convidou para ir treinar no Taubaté, eu já treinava desde o início com os profissionais e tal. Então eu devo muito ao Taubaté, devo muito a ele essa primeira oportunidade de poder jogar, e assim, em pouco tempo, um ano e meio, eu já estava no profissional, já estava tendo a oportunidade de ir para o banco, de ter minhas primeiras chances de jogar no profissional. Tanto é que eu estreiei aqui no Taubaté com 17, 18 anos, no profissional. Então, assim, o Taubaté significa muito. Aí eu já não pensava mais em jogar quando eu recebi o convite para jogar mais uma Série A3 pelo Taubaté em 2002. Acabei encerrando aqui. E logo em seguida, no mesmo ano, eu recebi o convite para treinar o Sub-20 na Copa São Paulo. Do Palmeiras, né? Perdão, do Taubaté. Não, aqui do Taubaté. Nós acabamos eliminados pelo Palmeiras, mas foi o primeiro ano. Nós eliminamos o Flamengo, cara, na primeira fase. Foi o primeiro ano que o Taubaté conseguiu passar da primeira fase, que só classificava um naquela época. E a gente eliminou o Flamengo, ganhamos 3-0 do Flamengo, que era uma potência, né? E depois nós perdemos nos pênaltis para aquele Palmeiras do Wagner Love, do Diego Souza, aquele Palmeiras que foi até a final. Então, assim, foi a primeira oportunidade eu tive no Taubaté como jogador e a primeira oportunidade como técnico também. Depois daqui eu fui para a base do Palmeiras. Trabalhei 2 anos na base do Palmeiras. Mas, assim, eu devo muito ao Taubaté. E, infelizmente, assim, eu fui campeão paulista sub-20 aqui pelo Taubaté. Né? 85, né? Em 85, que é um título importante na história do clube. Mas, como profissional, eu não conquistei nenhum título com o Taubaté. Então, assim, eu ainda entendo ter essa dívida, sabe, com o clube. Tive uma passagem de 13, 14 meses agora, o ano passado, ano retrasado. Ajudei lá, o Gilcinho, que é o presidente, é um ex-jogador, jogou comigo, é um cara que eu gosto muito, estou sempre à disposição. Saí porque eu precisei sair, mas eu estou aqui em Taubaté, eu estou sempre à disposição para ajudar, ainda quero ver. A Série A2 vai voltar, o Taubaté está em segundo lugar na classificação, tem chance de subir esse ano, né? Quem sabe. A gente sabe que o campeonato, a Série A2 principalmente, vai voltar muito diferente do que acabou, né? Porque os times vão se reformular, muitos jogadores saíram, né? Eu espero que o Taubaté volte forte, porque tem uma chance boa de se classificar bem e brigar por essa vaga, porque talvez desses times mais tradicionais do interior, o Taubaté seja o time que está há mais tempo fora da primeira divisão, né? Acho que o Taubaté, o último ano que jogou foi 83, que jogou a primeira divisão do Paulista. Então vai fazer 40 anos quase daqui a pouco, cara. Então, assim, o Taubaté precisa voltar, a gente sabe disso, a torcida aqui, o povo do Taubaté gosta muito de futebol, ainda abraça o clube nos momentos, né, de decisão, tudo, mas existe essa carência, né, da gente ver aqui um Palmeiras, um São Paulo, um Santos, e a gente torce muito para que o Taubaté possa voltar à primeira divisão quanto antes. Vamos fechar? Pode ser. Vamos fechar, então. Eu queria agradecer muito o Marcelo pelo contato que teve com a gente, com a nossa entrevista aqui. Agradecer também o Mário, o Diego. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva aqui com a gente. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida e compartilhe com seus amigos. A gente volta em uma próxima edição aqui com algum outro entrevistado ou algum outro assunto. Até mais.